Para a vida dele. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, teu filho. Senhor, é o Senhor que chamou, é o Senhor que o escolheu. Ele está aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito seja sobre a vida dele neste momento. Usa com poder e com graça para falar em nossos corações. Não aquilo, ó Deus, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor, Pai amado, tenha mesmo a nos direcionar nesta noite. Porque sabemos, ó Deus, que é através da Tua palavra que vem a mudança para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que possa querer ou atrapalhar, eu quero repreender nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor. E que em tudo o Seu nome seja glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu jamais serei o mesmo. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Porque a partir de hoje você também não venha ser mais o mesmo. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade, por Deus ter abençoado e ter escolhido eu, um vaso tão falho, um vaso tão fraco. Mas Deus não está à procura de vasos de ouro, Deus não está à procura de vasos de prata, Deus está à procura de vasos submissos à voz dele. Olhe para a pessoa do seu lado mais uma vez e fala assim: ó, Deus não está à procura de vasos de ouro nem de prata, Ele está à procura de vasos obedientes à sua voz. E foi me dado hoje um tema que fala sobre intimidade, que fala: o fogo só cai para quem tem intimidade. E o que é intimidade? Intimidade não é algo feito de uma em uma semana, de 15 em 15 dias. Intimidade não é feito eu vindo aqui na igreja apenas uma vez, obrigado, indo para casa e como se nada tivesse acontecido, voltava. Mas intimidade é um relacionamento diário. E tem muitas pessoas que, mesmo tendo um relacionamento diário, por falta do diálogo, acaba não tendo a intimidade que era para ter. E muitas famílias têm sido destruídas por conta do diálogo, por conta da conversa. E hoje as redes sociais no nosso meio e têm dificultado esse tipo de intimidade. E o que tem nos atrapalhado hoje com a nossa intimidade com Deus? O que tem feito os nossos dias, o que tem feito as coisas de Deus se tornarem mais arrastadas? O que tem feito? Porque nós somos um transporte da glória de Deus. Nós somos seres humanos escolhidos por Deus, que Deus escolheu derramar a sua glória em nós, para que nós possamos derramar a glória que Deus nos deu para o mundo. Porque algumas pessoas dizem que John Wesley tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha uma glória tão grande sobre ele, que as pessoas não iam ver ele pregar, as pessoas iam ver ele queimar. Porque toda vez que John Wesley começava a falar, tudo que estava à sua volta começava a queimar, e tudo era consumido, tudo era acabado, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo queimava, e tudo que estava à sua volta, o pecado não resiste para quem está queimando pela presença de Deus. Glória a Deus. E me foi dado um tema que fala do profeta Elias. Que o profeta Elias foi um homem admirado por muitos, para muitos foi um dos maiores profetas que já teve. Um profeta que falava e Deus arcava com o que o cara falava. Muitas das vezes ele falou sem Deus ter direcionado para ele ter falado, mas por conta própria ele ter falado e Deus ter agido conforme o que ele falou. E quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1. Todos achou? Diga amém. Quem não achou, de escola bíblica dominical. 2 Reis 1. E diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Acabe, o rei dos Amonitas se revoltou contra Israel. E o rei Acazes caiu pelas grades de um quarto do andar superior, em Samaria,
e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal Zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunta-lhes: será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para onde havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor: será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam mandando consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que você está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual é a aparência desse homem que veio ao encontro de vocês? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados, em busca de Elias. O capitão subiu ao monte, cujo o topo estava Elias assentado. Ele disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu ao monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que desça imediatamente. Elias respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e todos os 50 soldados. Então aqui a gente vê um homem cujo Deus atendia às suas orações. Era um homem que era muito conhecido. Você vê que o rei, as pessoas que chegaram para o rei não falaram quem era, mas só pelo jeito de se vestir, pelo jeito de andar e pela fala que falou, o rei rapidamente matou a charada que era Elias. Só que às vezes a gente não quer ter a marca de Cristo. A gente não quer ter aquilo que nos reconheça que nós somos de Deus. E nós andamos pelo mundo, para lá e para cá. Só que se perguntar quem é o Felipe, muitas pessoas não podem descobrir como um cristão. Assim como o rei rapidamente descobriu que era um profeta. Porque na hora de nós nos mostrarmos quem somos, nós às vezes fugimos. Então Elias foi um homem que teve intimidade com Deus. A prova disso é que as pessoas chegaram e ele falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todo mundo. Deus rapidamente mandou fogo. Olha a importância de nós termos intimidade com Deus. A importância é tão grande que aquilo que você tanto almeja, que aquilo que você tanto pede, com uma só palavra, Deus pode fazer que se torne realidade. Glória a Deus. Elias não queria morrer, só que ele sabia que se as pessoas levassem ele ao rei, certamente ele morreria. Então, para ele não chegar à morte, ele pede para Deus descer fogo do céu. E às vezes a doença chega na nossa casa, às vezes a enfermidade, às vezes alguma coisa chega na nossa vida. E às vezes falta intimidade com Deus para buscarmos e pedirmos, e Deus imediatamente responder. Mas tudo isso se constrói com intimidade.
E intimidade não se faz de uma hora para outra. Eu sempre costumo dizer que a fruta orgânica, todos nós sabemos que vale mais do que a fruta que vende no mercado. Mas por que a fruta orgânica vale mais do que a que vende no mercado? Porque o seu processo é feito naturalmente e lentamente. Ela não passa pelo processo que o mercado passa, por você colocar algo lá e amanhã a fruta que estava verde já está madura. Então, muitas vezes, eu por querer acelerar o processo de Deus, eu acabo fugindo da intimidade e eu acabo tendo menos valor, assim como a fruta de mercado tem em relação à fruta orgânica. Só que existem 3 níveis para a gente alcançar essa intimidade com Deus. Porque mesmo nós já sendo cristão, nós temos que sempre estar em manutenção. Porque se nós somos um transporte, todo transporte vive de manutenção. Mas não é porque eu sou cristão, que eu venho à igreja, que eu não preciso mais chegar em casa e ter um momento com Deus. Não é porque eu já aceitei Jesus, que eu não tenho mais que orar com a mesma intensidade que eu era antigamente. Porque se a gente chegar para a maioria dos cristãos e perguntar, muitos querem voltar ao primeiro amor. Sendo que não é para a gente sentir falta do primeiro amor. Porque quando eu conheci a minha noiva, eu gostei dela. Só que eu não quero voltar para o mesmo gosto que eu tinha há 2 anos atrás. Porque o amor foi crescendo. Então eu não posso querer algo que eu já fui mais fundo. Eu não posso querer algo que eu lutei mais. Eu não posso querer algo que eu gastei horas perguntando, até eu saber quem é ela. E eu não posso querer voltar a esse amor, porque hoje eu amo mais do que eu amava no primeiro dia que eu a conheci. Então, com o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Eu não posso querer voltar ao primeiro amor, sendo que o primeiro amor com Deus tem que ser dia após dia, aumentar mais e mais. E o primeiro tópico, acima de tudo, é o arrependimento. E vocês já podem ter me visto pregar sobre Nínive, que é uma passagem que eu prego demais. Porque se Nínive foi perdoado, eu consigo ser perdoado. Nínive vivia na época da lei, onde que se Deus vivia em erro, era morto. Hoje eu vivo na graça, hoje eu erro, ainda tenho o direito da salvação. Mas antigamente não era assim. Mas mesmo vivendo na época da lei, Deus permite que Nínive seja perdoado. Deus fala para Jonas: Jonas, levanta, sai da sua zona de conforto e vai até Nínive. Chegue lá e pregue para o Evangelho. Pregue o arrependimento. E Jonas foge para Tarsis. E eu já vi muitas pessoas falando mal de Jonas, que Jonas foi frouxo, que Jonas foi fujão. Mas se nós perguntarmos hoje, vivemos num país livre. Vivemos num país onde eu prego o Evangelho aonde e quando eu quiser. Se me colocasse eu pregar numa comunidade terrível do Rio, alguém daqui teria coragem de chegar lá e pregar o Evangelho, sendo que correria o risco de morte? Não correria, porque o Brasil é um país livre. Mas muita gente ainda foge. Agora imagina a gente chegar ao nível de pregar na Arábia Saudita, que é o pior país de perseguição. Então Nínive estava nesse ponto da Arábia, porque ela matava os profetas que chegavam lá. E Jonas não queria morrer. E muitas das vezes, às vezes a gente, por deixar o nosso conforto, mesmo que seja, vamos supor, eu quero que você saia do seu trabalho e pregue o Evangelho. Às vezes eu não quero largar o conforto do meu trabalho. Imagine da minha vida. E Jonas levanta e vai até a cidade de Nínive pregar o Evangelho. E chega lá, o Evangelho só é pregado porque Deus aperta Jonas. Porque Jonas ainda não queria. E Deus ainda vai e se arrepende. Mesmo Deus se arrependendo, Jonas fica muito aborrecido. Porque Jonas não estava morto. Mas Jonas queria ver a morte do povo. Porque muitas das vezes eu não quero algo para mim.
mas muitas das vezes estou desejando ao meu irmão, que eu não queria para a minha vida. Jonas não queria morrer, mas queria que todo o pessoal de Nínive morresse. Só que existe algo para Deus chamado humilhação. E não tem humilhação para Deus se não for através do jejum. E o rei faz um decreto: vamos fazer um jejum, porque a gente não quer mais viver da mesma forma. E todos nós, ao conhecermos o Evangelho, mesmo eu ter sido nascido e criado no Evangelho, eu vivi essa parte de arrependimento. Mesmo que eu nunca pisei lá fora, mesmo que eu não tenha conhecido nada lá fora, teve um momento chave da minha vida que eu comecei a querer mais de Deus. E quando eu comecei a querer mais de Deus, eu tive que largar alguns costumes meus. Mas você pode falar assim: mas você nunca foi para lá, então você não tem costume ruim. Todo mundo sabe onde seu calo aperta. Não adianta. O que foi fraqueza para você não é fraqueza para mim. Mas o que é fraqueza para mim não pode ser fraqueza para você. Pode ser fraqueza para você. Então Nínive agora tem o perdão de Deus. Então, se Deus perdoa Nínive, nós podemos ser perdoados. Porque quando Deus envia Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, teve um alto preço pago. E a gente costuma dizer: você pode ter vergonha hoje de se achegar a Deus pelo que você já praticou, pelo que você já fez. Mas às vezes o seu erro é o seu próprio erro, e a gente achar que está desagradando a Deus que faz a gente se afastar de Deus. Porque mesmo a gente errando, Deus, como um pai, Ele não quer nos ver longe. Mesmo o pai brigando, mesmo o pai, quando eu era mais novo, hoje que minha mãe conta isso para mim, mas quantas vezes eu já fiquei de castigo e minha mãe no outro quarto chorando, porque ela não queria me colocar de castigo. Às vezes, a minha mãe batia, eu via batendo no meu irmão, e da mesma forma que ela batia, ela já corria: não chora não, com meu sobrinho, não chora não, mesmo ela tendo corrigido. E o pai é a mesma coisa, mesmo Deus te corrigindo, Ele não quer te perder. E a gente, por achar que a gente está desagradando a Deus, nós acabamos se afastando mais dele. Mas assim como Nínive foi perdoado, a gente também consegue ser perdoado. Amém, Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela: você é peça única. Nós somos peça única. Só tem um Felipe no mundo. Deus só criou um Felipe. Deus só criou um Cosme. Deus só criou um Daniel. Deus só criou um Wagner. Mesmo que já tenha existido muitos seres humanos, quando você coloca a sua digital, ninguém nunca teve a sua digital. Porque você é peça única. Deus não te fez para te perder. Deus não te fez para te perder. Você é vitorioso. Deus não te fez para te perder. E nós nos tornamos peça única de Deus. Mas depois do arrependimento começam a vir as mudanças. E nós começamos a ver o que nós precisamos mudar. Porque quando o avivamento chega, eu sempre costumo dizer: avivamento não é pular, avivamento não é gritar, mas avivamento é quando a sua vida, você falava mal do irmão, você para de falar mal do irmão. Isaías teve um avivamento sem dar um pulo, porque a Bíblia não fala. Se falasse, creio que ela abriria esse parênteses. Mas Isaías, de Isaías 1 até Isaías 6, Isaías já era profeta. Isaías 1 começa dizendo: vocês estão em erro. Isaías 2 continua: vocês estão em erro. Isaías 3, vocês estão em erro. Isaías 4, vocês estão em erro. Isaías 5, vocês estão em erro. Mas só em Isaías 6, Isaías tem um encontro com Deus. E quando Isaías tem um encontro com Deus, aí vem o avivamento de Isaías. Que Isaías deixa de ser um profeta de acusação para ser o maior profeta messiânico que já existiu. Por conta de um avivamento com mudanças. Porque em Isaías 6, Isaías vai contar
ele viu o Senhor e os anjos que estavam à sua volta. E Isaías começou a ter essa visão. E Isaías parou de falar, vocês estão em erro, para começar a falar, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros. Então, o avivamento de Isaías chegou com a sua mudança. Isaías tinha o hábito de falar que todo mundo era o errado, mas quando a presença de Deus chegou, ele viu que ele era o errado. E quando você pede a Deus, Deus, assim como Isaías fez, eu tenho os lábios impuros. Isaías reconheceu que os lábios dele eram impuros. E o que Deus fez? Purificou os lábios dele. Deus purificou os lábios de Isaías, depois de Isaías reconhecer aonde estava o seu erro. Você não precisa saber o meu erro, assim como Isaías não sabia o erro mais de ninguém. Depois, Isaías não para de falar que todo mundo está errado, depois que ele fala que ele está o errado. Isaías começa a procurar onde que está o meu erro. Hoje, você pode ter passado, você pode estar igual a Isaías, muito tempo na igreja, mas muitas vezes eu fui nascido e criado na igreja, mas com 16 anos que eu decidi tomar uma posição com Deus, 16 anos dentro de igreja, sem ser um cristão, sem me entregar totalmente a Deus. Mas quando eu reconheci o meu erro, eu comecei a ver, depois do arrependimento, eu comecei a ver a mudança. E eu comecei a falar, Espírito Santo, eu não quero mais ver o erro de ninguém, mas eu quero ver os meus. Fala o que eu tenho que mudar. E a partir desse dia o Espírito Santo começou a me dar. E eu peguei um papel e comecei a escrever. E depois que eu acabava de escrever, as coisas que eu via que eu começava a me libertar, eu riscava e eu falava -1. Mas quando eu falava -1, aparecia mais 2. E o meu papel nunca parava de crescer. E daqui a pouco os riscos ficou menor do que o tanto de erro que eu tinha. E eu vi que mesmo eu sendo um ser humano tão podre, as coisas que eu lia depois eu falava assim, como que o Espírito Santo ainda decide morar dentro de mim? Mas é aquilo que eu falei no começo, o Espírito Santo não quer ninguém perfeitinho. Na minha memória só vem Daniel, José, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não tem erro na Bíblia. Agora o resto, o que você colocar aí, Davi, quem você for falar não tem erros. Então a Bíblia colocou que a maioria tem erro, é para provar que mesmo sendo falho, Ele escolhe nos usar e nos salvar e um dia nos levar para morar com Ele no céu. E Ele nos leva para morar com Ele no céu. Depois do arrependimento e da mudança. Mas você pode me dizer assim, Felipe, mas eu errei. Há um tempo atrás o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Eu falei, Espírito Santo, todos nós somos falhos, todos nós somos errados. E eu acabei de ler aqui que não entrará os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos. Então ninguém vai entrar no céu. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você trabalhar um dia na obra não te faz um pedreiro. Você trabalhar um dia ajudando um mecânico não te faz um mecânico. O que nos tira do céu são as práticas pecaminosas. Enquanto conseguimos ver o erro e nos consertar, o Espírito Santo está à disposição para nos buscar novamente, nos limpar, nos sarar. Quando eu morei no Rio, eu morei de frente para um mangue, que eu amava pegar caranguejo. E uma vez eu lá no mangue, o Espírito Santo ministrou no meu coração, assim sou eu com você. Quando você vê um caranguejo, é tanta lama, mas você não se importa se você vai se sujar, você não se importa se a mutuca vai te morder, você não se importa com mais nada, você quer pegar o caranguejo. E quanto pior pegar o caranguejo, mais prazeroso é. Então, quanto mais erro você tem, mais o Espírito Santo quer te pegar. E depois de limpo, depois de lavado, depois de cozido, depois de temperado, ninguém lembra mais que o caranguejo estava na lama.
Então você pode chegar cheio de lama. Quando o Espírito Santo começa a te tratar, ninguém lembra mais do teu passado. Glória a Deus. E chega ao terceiro ponto, que é a mudança por amor. E essa mudança por amor, o Espírito Santo me deu sobre Pedro. Que Pedro foi um cristão difícil. Você pode olhar o Evangelho, ninguém toma bronca, só Pedro. Pedro está sempre aprontando para levar bronca. Na hora que Jesus fala, tem que ter uma espada, Pedro puxa duas. E Jesus está sempre falando com Pedro, Pedro. Mas chegou um ponto que Jesus começa a ter uma conversa. Mesmo Pedro sendo um cristão difícil, um discípulo difícil, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E Jesus está numa mesa conversando e fala assim: ei, quem vocês acham que eu sou? E os discípulos começam a falar: uns dizem que você é João, uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é um profeta. E Jesus pergunta a Pedro: e Pedro, chegou a sua vez, quem eu sou? E Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro só ao reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus fala para ele: e você é Pedro, que quer dizer pedra, que quer dizer rocha. E sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Pedro, só ao reconhecer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus pega a chave do céu, fala assim: Pedro, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, toma aqui, a chave da minha igreja, e sobre você eu edificarei a minha igreja sobre pedra, sobre rocha, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Glória a Deus. E ali começa Pedro uma caminhada com Deus, mesmo ainda. Jesus morre e Pedro ainda não é liberto. Porque quando Jesus chega para ser crucificado, Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala com ele: se eu pedisse meu pai, ele não poderia enviar muitos para me proteger. Mas Pedro continuou insistindo. Na última ceia, Jesus fala para os discípulos: aqui vai ter um traidor. E o perigo é muito grande da gente se confiar demais aonde nós somos fortes. E Pedro se considerava uma pessoa muito fiel a Deus, muito fiel mesmo. E ele falava assim: Jesus, eu não vou te trair. E Jesus fala: Pedro, antes que ela cante 2 vezes, 3 você me trai. Eu não te traio, porque Pedro era fiel. E às vezes, por achar que nós somos fortes demais em certa área, a gente acaba deixando ela de lado. E é justamente na área que o diabo nos pega. Eu posso pensar: eu nunca vou trair a minha esposa. E por eu achar que eu nunca vou trair ela, estou eu de papinho no serviço. Por eu achar que não vou trair, o diabo começa a entrar e cai justamente na área que a gente achou que a gente nunca cairia. E Pedro foi a mesma forma. E Jesus é crucificado e Pedro começa a ver de longe. E aquele que ele falou que ele seria crucificado já começa a se distanciar, se afastar. E Pedro já tinha passado pelo arrependimento quando Jesus chama ele. Pedro já estava passando pela sua mudança. Mas faltava uma entrega por completo na vida de Pedro. E Pedro começa a se distanciar até que as pessoas começam a reconhecer e falar assim: ei, você estava com o mestre? Não, não estava. Você estava com o mestre? Não, não estava. Você estava com o mestre? Terceira vez, o galo canta, Pedro se lembra e sai chorando. E Pedro agora larga tudo. E Pedro volta ao seu passado. Porque quando Jesus chama Pedro, Pedro era pescador. Quando Jesus chama Pedro, Pedro estava lá na praia. E muitas das vezes, por achar que falhamos com o nosso amigo,
com o nosso mestre. Nós mesmos fazemos como Pedro, nos afastamos e muitas das vezes voltamos para onde não deveríamos ter saído, porque Deus fala para Pedro: me siga, e Pedro aceita. Mas quando Pedro trai, Pedro larga tudo o que ele aprendeu em 3 anos com Jesus para voltar a pescar. Mas Jesus não esquece de Pedro, porque numa conversa lá atrás, Jesus entregou a chave da igreja na mão de Pedro. No seu momento melhor de evangelho, eu tenho certeza que Jesus entregou algo na sua mão. Eu não sei o que é, porque eu não conheço a vida de muitos aqui, mas cada um sabe o que Deus entregou em suas mãos. Mas o que Ele entrega nas suas mãos, Ele não esquece. O que Ele entrega nas suas mãos, Ele não esquece. E hoje chegou o dia que Jesus pode estar chegando na sua praia para te relembrar: a chave que eu te dei, a proposta está de pé. Porque tu se afastou? Porque tu se afastou? A proposta está de pé. Aleluia. E Jesus, Pedro começa a ver de longe o mestre na beira da praia. E Jesus foi tão bom que Pedro estava pescando, mas Jesus já estava preparando o que ele estava procurando. Pedro estava aqui pescando. Quando ele chegasse, ele teria que fazer o peixe. Só que enquanto ele estava pescando, Jesus já estava com tudo pronto, só esperando ele chegar, para quando ele chegar, ele reafirmar a proposta. E Pedro, ao ver Jesus, Pedro esquece tudo, e a Bíblia fala que ele sai nadando, abraços ao encontro de Jesus. E muitas das vezes até voltamos à presença de Deus com vergonha, tímido. Jesus está ali, nos serve, nós nos alimentamos. E Jesus começa a nos perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: mestre, tu sabes que eu te amo. Aquela proposta que Jesus fez para ele lá atrás, que as portas do inferno, ele iria edificar a igreja sobre Pedro, a proposta volta. E ele falou que ele daria a igreja para Pedro. E mesmo Pedro tendo errado, traído, Pedro volta. E ele fala: Pedro, a proposta está aqui, tu lembra? Apacenta minhas ovelhas. E a conversa vai, e Pedro está ali na dele ainda, meio com vergonha. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Jesus está todo momento relembrando a Pedro que ele ainda tinha a proposta em pé. Jesus não se esqueceu do que ele te prometeu. Jesus não te esqueceu do que ele te deu. E Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: mestre, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E na terceira pergunta que Deus faz para Pedro, Jesus faz aquela pergunta para acabar com tudo. E com aquela resposta que Pedro daria, entraria o fogo por amor. Entraria o fogo por amor. Aquele fogo que mesmo que Pedro negasse, mesmo que chegasse a hora de Pedro negar, Pedro não negaria. Mesmo que chegasse a hora de Pedro voltar para trás, ele não voltaria, porque foi aceso um fogo do amor. E ele fala: Pedro, tu me amas? Esse último foi verdadeiramente, tu entrega a tua vida para mim novamente? E Pedro realmente se aquebranta aos pés do mestre. E Jesus continua a conversa, e ele fala assim: antes, quando era menino, moço, jovem, você ia para onde queria. Mas você, Pedro, eu quero que tu chegue numa dependência de mim tão forte que seja como um velhinho, que não escolhe mais para onde vai, mas que estende a mão, e eu que vou guiar para onde eu vou te levar. Glória a Deus.
Está chegando a hora da gente depender de Deus, assim como a gente não escolhe mais o que eu vou fazer, a gente não escolhe mais para onde vou ir, mas a gente escolhe todas as vezes estender a mão para Cristo, que Ele irá nos guiar. Ele irá nos guiar. E Ele não falha em nos guiar. Eu quero te chamar para te colocar de pé. Que eu quero orar por você. Eu quero pedir ao presbítero Daniel para estar orando por você. Mas eu quero pedir para você que quer essa mudança de verdade. Para você que quer esse Cristo. Que você quer passar os processos de Deus, assim como uma fruta orgânica. Seu processo ser como é para ser, não ser acelerado e nem ser diminuído, mas ser o processo natural. Passar pelo arrependimento. Você pode ter passado pelo arrependimento, mas ainda não passou pela mudança. Você pode ter passado pela mudança, mas ainda não passou pelo fogo do amor. E a intimidade só é chegada com esses três: arrependimento, mudança e por amor. E se você sentir no seu coração de vir aqui na frente, o Daniel está orando por você, não se prenda. Mas se você quiser permanecer no seu lugar, permaneça. Mas o Espírito Santo, Ele sonda o coração. Glória a Deus. E Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Ele é aquele amigo que você não precisa ter vergonha. Ele é aquele amigo que sabe que você está errado. Ele te vê 24 horas. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. Você acha que Ele fica olhando para o lado quando você está andando para lá e para cá? Glória a Deus. Mas Ele guia os seus olhos para onde você vai. E Ele sabe. Só que depende da gente falar assim: Espírito Santo, eu não quero mais isso aqui. E Ele vai tirar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesta noite. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui para Glória a transformar. Deus. A palavra de Deus, ela falou na nossa alma, falou no nosso coração. Talvez esse tempo que você está tendo na casa de Deus, talvez